somos diferentes de Moisés. Quem aí é diferente de Moisés? Pois é, nós somos diferentes de Moisés. Nosso versículo inicial se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Vamos ler. Olha só o que Paulo diz aqui, ó. E não somos como Moisés. Tremendo, né? Se nós não somos como ele, então somos diferentes. Nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Eterna Igreja do Senhor Jesus, abençoados com toda a sorte de bênçãos, igreja maravilhosa, abençoados sem ruga, sem mácula, perfeitos em Cristo, livres do pecado, livres do império das trevas, novas criaturas. Meus amados irmãos, o tema de hoje é fundamental para o bom entendimento da graça. Porque, veja bem, se você for observar no mundo hoje, aliás, não só hoje, né? Desde o início da igreja, nós vemos essa separação que persiste até hoje. Que é a separação o quê? Daqueles que vivem submetidos à religião, obras da lei, religiosidades, cerimonialismo, e aqueles que vivem debaixo da palavra da graça. A esmagadora maioria, como sabemos hoje, está ainda debaixo da visão religiosa, de obras da lei, né? Principalmente, em especial aqueles que se dizem cristãos. É interessante isso, né? As pessoas se dizem cristãs, elas enchem a boca para dizer, eu sou cristão, né? Mas, na verdade, ela não segue os caminhos de Cristo, o caminho genuíno, pelo menos, né? Aliás, os caminhos não, o caminho, né? Vamos corrigir, é o caminho. Só há um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. E esse caminho, na nova aliança, é a palavra da graça. Não tem outro caminho. Então, as pessoas elas não seguem ao caminho genuíno. Elas seguem a um caminho que parece ser o genuíno, mas não é. Nesse caminho que as pessoas dizem seguir, nele tem a placa dizendo Jesus. A seta que esse caminho é Jesus. Mas essa seta é mentirosa. Essa placa indicando o endereço é falsa. Uma placa falsa. Porque dizer que está no caminho de Jesus é uma coisa, você estar nele é outra. Então, a esmagadora maioria das pessoas está debaixo de obras de lei, né, de religiosidades, de cerimonialismos, de tradições de homens. Por mais que as pessoas digam, repito, né, eu estou no caminho de Jesus, eu sirvo a Jesus. Falar é fácil, né? Agora, você andar no caminho verdadeiro e viver Jesus de verdade são outros 500, como se diz, né? Então, dessas pessoas que estão debaixo de obras da lei, de religiosidade e da religiosidade em geral, existem também uma subdivisão, vamos dizer assim, né? Uma parte dessas pessoas estão debaixo da lei deliberadamente. Ou seja, elas estão debaixo da lei porque elas querem estar debaixo da lei. Elas entendem que a lei ainda está em vigor, que deve ser cumprida na letra, em especial os famigerados 10 mandamentos. Né? Então, muitos vivem deliberadamente, defendem, não, porque tem que viver na lei, porque a lei, a graça é só um complemento da lei. Muitos dizem assim, né? A graça é só um complemento da lei. A lei está em vigor. A graça é só... É como se fosse um puxadinho da lei. Vamos dizer assim, né? A graça é um puxadinho da lei. Né? Mas a lei está em vigor. Então existe um grupo assim. Né? E existe um grupo que vive debaixo da lei de forma velada. Às vezes nem mesmo entende que está debaixo da lei. Se você pergunta para a pessoa, irmão, você está debaixo da lei? Essa pessoa vai dizer que não. Não, de maneira nenhuma. Como é que eu estou debaixo da lei? Eu estou em Cristo, eu estou na graça.
Aí você pergunta assim para essa pessoa: tudo bem, irmão, você afirmou que está em Cristo, que está na graça. Sim. Então me responda: você é dizimista? Ah, sou, claro, né? Você toma Santa Ceia, que é a Páscoa, né? A Santa Ceia é uma inspiração. Essa Santa Ceia atual que eles fazem aí, ela não existe na Bíblia, tá? Esse negócio de comer um pedacinho de pão, beber um suco ou um pouquinho de vinho, isso não tem na Bíblia, essa cerimônia que eles fazem. Eles inventaram isso aí. É só uma inspiração na Páscoa. Então acaba sendo, por extensão, a Páscoa propriamente. Só que uma Páscoa caricatural. É uma caricatura da Páscoa, né? Então, você pergunta: você come Santa Ceia? Claro, irmão, senão eu não vou ter comunhão com Deus. Você faz jejum? Mas é óbvio, o jejum me fortalece. O jejum me aproxima de Deus. O jejum me torna mais santo. Mas ela diz que está na graça. Você percebe? A pessoa mesmo ela não entende que ela não está debaixo da palavra da graça. Ela não entende, porque ela acha que o jejum é da graça. Ela acha que essa Santa Ceia, entre aspas, é da graça. Na verdade é a Páscoa, repito, né? Então, não, eu sou fiel dizimista, eu sou... eu tomo Santa Ceia, eu faço jejum. Algumas guardam esse sábado Shabat, né? De 24 horas, é o sábado que começa sexta-feira no pôr do sol, até o pôr do sol de sábado. Muitos estão guardando esse sábado de 24 horas. E tantas outras obras. Tem muitas congregações e denominações e convenções que eles guardam os dias de festa judaica, irmão. As festas, eles celebram a festa dos tabernáculos. A gente cansa de ver nessas chamadas igrejas: venha participar essa semana, a festa dos tabernáculos. Tem congregação que celebra a Páscoa, não, eles fazem a Páscoa todo mês, né? A maioria faz todo mês, chama de Santa Ceia. Mas não é a Páscoa que eu ia falar, não, é a festa de Pentecostes. Muitos celebram o Pentecostes, festa dos tabernáculos, isso e aquilo. Ou seja, eles dizem que estão em Jesus, mas eles vivem praticando obras da lei. Só que esses, amados, eles não entendem que estão debaixo da lei. Então, para eles estão na graça. Então, são dois subgrupos dos que são religiosos, dos que não estão submetidos à verdade da graça. Existem dois subgrupos, né? O subgrupo que diz que está na lei mesmo, deliberadamente, porque tem que viver na lei, defende os 10 mandamentos, isso e aquilo. E tem aquele que diz que não, eu não estou na lei, mas ele pratica várias obras da lei. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz o quê? Que se você praticar uma, você está obrigado a praticar todas. Então as obras da lei, além dos 10 mandamentos, que são a base, existe um desdobramento, né? Existem 613 mandamentos da lei judaica. Se você pratica você é obrigado a fazer todos. Percebe a maldição nisso? E eu pergunto: quem consegue cumprir todos à risca? Ninguém. Então a pessoa se coloca debaixo de maldição, porque se ela cumpre ela se põe obrigada a cumprir todos, e ela não cumpre todos, logo ela está debaixo de maldição. Vocês estão entendendo o ponto? Vocês entendem o perigo que é isso para a vida espiritual de alguém? Cristiano, então a pessoa vai perder a salvação? Amado, ninguém está falando aqui de perder salvação. Não existe o conceito de perder salvação. Isso não existe na palavra do Senhor. O eleito é salvo, sempre salvo. Agora, existe algo chamado galardão, que eu, Cristiano França, reputo tão importante quanto a salvação. O galardão é a recompensa que Deus vai nos dar e que vai nos acompanhar por toda a eternidade. É uma riqueza que vamos receber no reino de Deus, que só Deus sabe o que é, meu amado. Mas Ele vai dar porque Ele é fiel. A palavra diz que Deus é um Deus galardoador. Ou seja, Deus tem prazer em galardoar. Entende? A salvação é pela graça, já foi dada pela graça, isso é indiscutível, ponto. Agora, o galardão é por meio do que você fizer. Daquilo que Deus determinar para a tua vida e você fizer, meu amado. A palavra diz que o Senhor fez as boas obras de antemão para que nós pudéssemos andar nelas.
Entende? Então há um galardão a ser ganho, né? A ser alcançado, e algo que dá prazer para Deus em dar. Deus tem prazer de galardoar. Então é importante você entender isso. A pessoa pode ser salva, como Paulo disse, salva como pelo fogo, né? Mas as obras, elas são provadas, não para perder ou ganhar salvação. As obras são provadas para galardão. E Paulo disse, as obras que passarem pelo fogo e forem queimadas, as obras de madeira, feno e palha, como Paulo diz, né? Paulo usa a figura desses três materiais, né? Madeira, feno e palha. A madeira, o feno e a palha, eles não sobrevivem ao fogo. O fogo é um símbolo do juízo de Deus. O Paulo, quando fala sobre, né, esse juízo, ele usa a figura do fogo, porque fogo simboliza o juízo de Deus. E ele diz, as obras que passarem pelo fogo e se queimarem, aquele que fez as obras sofrerá prejuízo. Ou seja, ele não vai ter o galardão dessas obras, porque são obras sem valor. Ela vai ser queimada pelo juízo, pelo fogo. Juízo de obras, tá? Não é juízo de salvação, repito. Então Paulo fala, aquele que a obra não passar pelo fogo, for queimada, sofrerá prejuízo. Mas Paulo diz, todavia, esse será salvo como pelo fogo. Então a salvação não se perde, não existe isso. Mas e o galardão? Será que quem não serve a Deus em espírito e em verdade vai receber galardão da parte de Deus? Será que Deus vai galardoar obras da lei? Não pode, amado. Como é que Deus vai galardoar quem está debaixo de maldição? Você entende o ponto? Como é que a maldição vai ser galardoada? Não existe isso. Então, no meu modo de entender, só vai receber galardão quem tiver obras de ouro, prata e pedras preciosas. Nessa metáfora, quando Paulo fala desse juízo de obras, são 6 materiais que ele usa como metáfora: madeira, feno e palha, ouro, prata e pedra preciosa. Se a sua obra é obra direcionada por Deus, as obras que ele preparou de antemão, ou seja, não obras da lei, mas as obras do reino de Deus, as boas obras, fazer o bem, etc. E isso é galardão, isso é obra de ouro, de prata, de pedra preciosa. Então só tem obra de ouro, de prata, de pedra preciosa quem serve a Deus em espírito e em verdade. E aí você entende, amado e amada irmã, vocês entendem quando Jesus disse que a adoração e, consequentemente, o serviço, né? Adorar e servir a Deus, né? Na verdade, são duas faces da mesma moeda, né? A adoração leva ao serviço e vice-versa. Então, Jesus disse, a verdadeira adoração é necessário, Jesus disse, é necessário que ela seja feita em espírito e em verdade. Nós temos estudos sobre isso, amado. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube um estudo muito interessante sobre isso. Servimos a Deus em espírito. É um estudo maravilhoso sobre essa questão de servir a Deus. Você que não assistiu, embaixo do vídeo, na gravação, tá? Você que está vendo esse estudo agora pela gravação no YouTube, embaixo do vídeo você vai encontrar um link. Servimos a Deus em espírito. Jesus disse, é necessário. Porque Deus é espírito e a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Então, só quem adora a Deus em espírito e por meio da verdade, que é a graça, vai ter obras de ouro, de prata, de pedras preciosas e vai receber o seu galardão. O restante, amado, sinto muito, se for filho de Deus, salvo sempre salvo no espírito, não vai perder a salvação, mas vai ser salvo como pelo fogo. As obras vão ficar, sendo de madeira, feno e palha, não tem valor, vão ser queimadas. Infelizmente, hoje, em nossa geração, a maioria ainda está debaixo de maldição da lei. E como eu disse, repito, uns de maneira deliberada, porque defendem que a lei está de pé, que tem que servir a lei, em especial os 10 mandamentos na letra, e aqueles que estão debaixo da lei de maneira velada. Eles pensam que estão em Cristo, dizem que servem a Cristo, mas cumprem obras da lei disfarçadas de obras da graça. Então, meus amados, vocês veem o que Paulo disse aqui no versículo inicial. Nós não somos como Moisés. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Gente,
Nós somos a igreja. Nós estamos na nova aliança. Nós temos obrigação de ser diferentes de Moisés. Nós não somos como ele. Por quê? Porque Moisés punha um véu sobre a sua face. Amado, essa metáfora do véu é tremenda. E o véu, eu sempre digo isso aqui porque é importante esse detalhe, né? O véu, a palavra véu, ela significa uma túnica que se usava naquela época, que na verdade não era só, ela não cobria só os olhos, essa túnica cobria a cabeça toda. Esse detalhe é importante por quê? Porque isso indica o quê? Que é a mente da pessoa. Quando diz que os olhos estão cobertos, são os olhos espirituais, é a mente, é a cabeça inteira que está coberta pelo véu. Então Paulo disse, olha, Moisés punha um véu. Para quê? Para que os filhos de Israel não olhassem para o fim. Olha só que interessante que Paulo fala. Porque a glória da lei, e nós já vamos ver isso em detalhes, a lei veio em glória, irmão Cristiano? A lei veio em glória. Mas era uma glória transitória, era uma glória que tinha fim. Tinha um prazo de validade. Então Moisés punha um véu, na metáfora que Paulo usa aqui, né? Para que os filhos de Israel não olhassem para o fim daquela glória. Olha que interessante que Paulo fala. Por quê? Porque era uma glória transitória. Vamos ler de novo o primeiro versículo? Vamos ler de novo. 2 Coríntios 3,13. Olha só. E não somos como Moisés. Claro, somos diferentes de Moisés. Por quê? Porque Moisés punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era o quê? Transitório. A lei foi um ministério transitório. Então, o que nós podemos observar aí? Que Moisés punha um véu que cobria o seu rosto e, obviamente, toda a cabeça, né? E esse véu simboliza o quê? O impedimento, né? Para que as pessoas vissem. Olha só que metáfora tremenda. As pessoas não viam a glória por causa desse véu de Moisés. E Paulo disse, nós não somos como Moisés. Ou seja, nós somos diferentes dele. Você já vai entender por que Paulo falou isso. Só que antes eu quero que você perceba comigo que, de fato, apesar de muitos hoje, deliberadamente, dizerem que tem que viver debaixo da lei, que tem que cumprir esse cerimonialismo, e em especial os 10 mandamentos na letra fria da lei. Apesar disso, a lei era transitória. A glória dela era transitória. O que é algo transitório? É algo que passa, que tem um prazo de validade. Olha, você recebeu aqui este documento. É uma habilitação para você dirigir o seu carro. Mas essa habilitação é transitória. Você vai ter que trocar daqui. No Brasil, por enquanto, são 5 anos, né? Então você recebe a sua habilitação, você tem 5 anos para trocar. Ou seja, é transitório, ela tem um prazo de validade. Entende o ponto? A lei era isso, ela tinha um prazo de validade. E qual era o prazo de validade da lei? Jesus. Não é o que o Romanos disse? Jesus é o fim da lei. Paulo disse, né, na carta aos Romanos. Então a lei era transitória. Eu quero que vocês observem isso em detalhe. Porque, amado, você que hoje está em graça, certamente você vai se deparar com alguém que vai dizer para você, não, você está errado porque você está em graça, cara. Você tem que viver debaixo da lei. A lei ela é eterna. Então você tem que cumprir. Ou então, a pessoa não vai dizer isso para você, mas ela vai dizer, olha, nós estamos na graça, mas isso não significa que você não tem que jejuar. Não significa que você não tem que comer santa ceia, que você não tem que pagar o preço, isso e aquilo. Então é bom você entender que você não tem que fazer nada disso. Você está livre disso, porque você adora e serve a Deus em espírito e em verdade. A glória da lei, por mais que eles queiram ressuscitar a lei hoje em dia, a glória da lei era transitória e já passou. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 8. Vamos ler versículos do 6, o 6 e o 7, nova versão internacional. Depois vamos ler o 13. 6 e 7, 6 agora. Agora, porém, olha só, amado, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles.
Deles quem? Aqui no contexto eram os sacerdotes da lei. Aqueles que ministravam a lei, né? Então, o que está dizendo aqui? O ministério que Jesus recebeu é superior àqueles que ministram a lei, aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. Os levitas, né? O ministério de Jesus é superior deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador, ou seja, a graça, é superior à antiga. Amado, olha só. A graça não é uma extensão da lei, como alguns dizem. Sabe? Não, a graça é um complemento. Não, a graça é superior. É uma aliança nova. Assim como a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga. Que a aliança que Jesus é mediador. Repito, a graça. Moisés foi mediador da lei. Jesus é mediador na graça. Nós não somos como Moisés. Pegou? Pegou, né? Sendo baseada em promessas superiores, obviamente. Versículo 7. Agora, observe bem um detalhe do 7. Pois, se aquela primeira aliança, a lei, a que veio por Moisés, os 10 mandamentos gravados com letras em pedras, se aquela aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Opa! O que esse texto está dizendo para você? Observe que não foi o irmão Cristiano que escreveu isso aqui, não. Eu estou lendo o que está na Bíblia. Tá? Não é doutrina do Cristiano França. É Bíblia. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, então ela não era perfeita. Pegou, né? Se ela fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Ora, se o Senhor estabeleceu por meio de Cristo outra, é porque a primeira não era perfeita. Logo, ela tinha que ser mudada. Era transitória. Moisés usou um véu para que o povo de Israel não olhasse a glória daquilo que era transitório. Pegou, né? Agora veja o 13. Hebreus 8, 13. Chamando nova esta aliança, que Jesus estabeleceu, né? Ele tornou antiquada a primeira. A palavra antiquada no grego é obsoleta. É ultrapassada. Pegou? Chamando nova esta aliança, ele tornou ultrapassada, vencida, antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido? Será que é por isso que se chama velha aliança, antiga aliança? Aliança? Por quê? Envelhecido. O que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. E eu digo, amado, já desapareceu. Mas, Cristiano, por que aqui o apóstolo diz que está a ponto? Porque aqui eles ainda estavam vivendo a transição, amado. O templo de Jerusalém ainda estava de pé. Você tem que entender a Bíblia também do ponto de vista histórico, senão você não entende. Tem que entender a questão temporal, tá? Aqui, quando a carta for escrita, eles estavam vivendo a transição. O templo de Jerusalém ainda estava erguido e a lei funcionava ali. Então, a lei, do ponto de vista da prática, pegou, né? Do ponto de vista da prática, a lei ainda estava em vigor. Ou seja, ainda eram oferecidos sacrifícios, ainda havia sacerdotes e o sumo sacerdote, ainda havia lembrança dos pecados, ainda havia as lavagens por meio da água, né, as abluções, ainda havia a entrega dos dízimos pelas tribos, havia tudo funcionando. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, ou seja, a lei ela já havia perdido o seu sentido espiritual, porque a lei, veja bem, amado, ela foi dada como um tutor temporário para o povo de Deus. Ela foi dada até Cristo, como diz a palavra, né? O apóstolo diz, a lei nos serviu de aio até Cristo. Então a lei teve ali uma função. Pegou, né? Só que essa função acabou, era transitório.
A lei, quando Jesus morreu e ressuscitou, automaticamente o Senhor transmitiu para o Espírito Santo a condução do seu povo. Por isso, não por acaso, que logo depois que Jesus ressuscitou, pouco tempo depois, no início da igreja, o Espírito Santo começou a ser derramado. Entende? Quem nos guia hoje é o Espírito. Paulo disse que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Ou melhor, ele diz assim, né? Os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então é guiado pelo Espírito, não mais pela lei. Você não pode ter dois tutores, como a maioria hoje tem. Eu sou guiado pelo Espírito, mas também pela lei. E como eu disse no início, uns de maneira deliberada, outros de maneira velada. Mas todos esses estão debaixo da lei. Só que isso não é um chamado da igreja. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então o templo estava de pé, mas estava a ponto de desaparecer. No ano 70, na parousia de Jesus, no juízo sobre Israel, aquele templo foi derrubado. Meu amado, a história da humanidade comprova isso. Está registrado nos anais históricos. A queda do templo de Jerusalém. Muitos dizem assim, Cristiano, como é que você pode dizer que Jesus voltou se você não tem registrado na história? Como assim, amado? Se você não conhece a história, eu não tenho culpa. A história registra claramente a parousia de Jesus e toda a profecia que Jesus deu em Mateus 24. As profecias de Daniel, as profecias de Paulo. A história da humanidade registra. O templo de Jerusalém caiu, foi destruído. E ali a lei parou, não só espiritualmente, mas também em termos de prática. Acabou. Pegou? Era transitório. Então Jesus pôs o fim à lei ao morrer e ressuscitar. Houve um período de transição até que o templo fosse derrubado. E ali acabou a lei em definitivo. Então, amado, o ministério que você vive hoje é o ministério da graça. É o ministério superior, é o ministério do Espírito. Vejam só, amados, na Bíblia tem dois ministérios. O ministério da lei e o ministério do Espírito. Ou você é guiado pela lei ou pelo Espírito. Não pode misturar as coisas, irmão. Vou repetir. Jesus disse, eu sou o caminho. Não há outro caminho. Então não tem dois caminhos. Eu vou aqui na lei e vou aqui. Um pé na lei e um pé no Espírito. Isso não existe. Ou você está na lei ou você está no Espírito. Não há dois caminhos. E o ministério da graça é superior. A lei veio em glória. Muitos podem dizer, mas Cristiano, a lei veio em glória. Eu não estou dizendo que não veio. É claro que ela veio. Mas, repito, vou dizer mais uma vez. Era uma glória transitória. 2 de Coríntios, capítulo 3. Mais uma vez o capítulo 3, né? Só que agora vamos ler os versículos 7 e 8. Observem bem o 7 e o 8. Ora, se o ministério da morte... Amado, vamos lá. Vamos lá. O que você acabou de ler comigo aí? Mais uma vez, não é doutrina do irmão Cristiano, não tem ninguém inventando nada aqui, nós estamos lendo na palavra. Ora, se o ministério da morte... Lê de novo comigo. O ministério da morte. Que ministério da morte é esse, irmão? Aí, ó, sublinhado aí, ó. Gravado com letras em pedras. Opa! O que foi gravado com letras em pedras? Não foram os 10 mandamentos? Mas não há um sistema aí que diz que os 10 mandamentos têm que ser cumpridos na letra? Que eles estão em vigor? Aí você fala assim, não, mas, amado, não tem que estar debaixo da lei. Aí o que eles dizem? Não, veja bem, você não tem que estar debaixo das cerimônias. Aí eles inventaram uma divisão assim, é a lei cerimonial e a lei moral. A lei moral está em vigor. A lei cerimonial, você pode abrir mão de algumas coisas, vai ter que praticar outras.
Então eles ficam sambando, sabe? Como eu digo, né? Eu brinco assim, ficam sambando, né? Tentando explicar, dando voltas. Não, tudo bem, a lei cerimonial, tal, mas tem a lei moral. Amado, o que foi gravado com letras em pedras? Nós sublinhamos aí, nesse estudo aqui, que você está vendo no YouTube aí, nós sublinhamos, não foi à toa, não, para te chamar a tua atenção. Aquele ministério que foi gravado com letras em pedras, os 10 mandamentos, é o ministério da morte. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, e ele veio, né? De maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, porque Moisés desceu daquele monte com a lei escrita em pedra, e Moisés brilhava de uma maneira extraordinária. Ninguém conseguia olhar. Amado, você já conseguiu olhar para o sol? Ninguém consegue olhar para o sol. É perigoso até você olhar direto para o sol. Né? Pessoa que olha direto para o sol queima a retina. É um perigo. Então acontecia mais ou menos isso. Moisés brilhava como um sol. O rosto dele brilhava que ninguém conseguia olhar. Por causa da glória do seu rosto. Agora veja. Glória esta, a qual, né? Ou seja, está se referindo à glória, se estava o quê? Desvanecendo. Amado, olha lá. Aí Paulo pergunta, né, para encerrar a leitura. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Pegou aí? Um é o ministério da morte, da lei, gravado em pedras. O outro é o ministério do Espírito. Agora vê que Paulo falou que a glória de Moisés tinha glória, mas estava se desvanecendo. Obviamente, o que aconteceu com Moisés? Moisés desceu do monte com a lei e ele brilhava muito. Seu rosto tinha um esplendor tremendo, mas aquele esplendor estava apagando. À medida que Moisés foi descendo, aquela luz que havia no seu rosto ia se apagando. E aí Paulo usa esse fato como metáfora da lei. Ou seja, da mesma maneira que aquela glória no rosto de Moisés, à medida que ele fora descendo, aquela glória foi se apagando. Porque, amado, não há relato de que Moisés seguiu com o rosto brilhando para sempre. Você tem na Bíblia algum relato disso? Não, que Moisés seguiu com o povo e o rosto dele brilhava. Não, foi só naquela hora ali do monte. E à medida que Moisés foi descendo com a lei, seu rosto brilhava, mas era uma glória que desvanecia. Ela ia se apagando, se apagando, se apagando. E aí Paulo usa isso como metáfora. A lei é transitória, ela teve glória, mas é uma glória que ia se desvanecendo. Pegou, né? Muitos dizem que você tem que viver na lei hoje. Você percebe o absurdo quando você observa essas metáforas que Paulo utilizou? Você vê o absurdo que é você evocar a lei hoje? Seja de maneira deliberada ou de maneira velada, não importa a maneira. Se a pessoa está debaixo da lei, ela está pisando no sangue da aliança. Ela está menosprezando o que Jesus fez na cruz do Calvário. Está menosprezando o ministério do Espírito. A pessoa está optando pelo ministério da morte. E defende com unhas e dentes. E cria teses. Irmão, se você não tiver a mente iluminada pela graça, você ouve as teses desse povo, e eu conheço essas teses, tá? Conheço, a fundo. São teses maravilhosas sobre a importância da lei. Aqui, ó, você vê e tal. E eles dão estudos, e você, se a pessoa não tem os olhos iluminados, ela é levada. Ela é levada àquilo porque ela é convencida, porque eles têm uma palavra doce, um ensinamento, e porque eu sou doutor, porque eu sou PhD, e aqui no meu PhD eu digo para você que você tem que viver na lei. Amado, não precisa de PhD para entender isso aqui, não. Você acabou de ler comigo. O ministério da morte, gravado com letras em pedras, ele se desvaneceu. O rosto de Moisés veio brilhando, mas ele foi se apagando. Ou seja, isso é uma metáfora o quê? Do fim da lei. A lei teve a sua glória, ela teve o seu momento, ela teve o seu chamado, mas ela apagou.
Vivemos agora o ministério do Espírito. Entende? E o Paulo usa a questão do véu como uma metáfora de cegueira, né, amado? Isso é uma coisa óbvia, né? Porque o véu, você coloca uma túnica na sua cabeça, consequentemente, além de tapar a cabeça, tapa os seus olhos, obviamente você não vai conseguir enxergar. E é isso que Paulo diz daqueles que estavam debaixo da lei ali, naquela época dele. O Paulo pregava Jesus, pregava a graça de Deus, mas as pessoas insistiam, mesmo crendo em Jesus, né? Havia, obviamente, os israelitas que não criam e seguiam 100% debaixo da lei, mas havia também os israelitas que criam em Jesus, mas seguiam também cumprindo as obras da lei. O Paulo disse que o entendimento deles estava endurecido, estava cego. Vamos ler 2 de Coríntios 3, versículos 14, vamos ler até o 16. 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. O sentido é o quê? No caso aqui é a mente, né? O entendimento. Essa palavra endurecido no grego, é interessante essa palavra. Ela era muito utilizada para se referir aos calos que cobrem a mão das pessoas. Sabe essa pessoa que trabalha, né, que tem um serviço braçal muito intenso? Por exemplo, alguém que trabalha em construção civil, né? Geralmente a pessoa tem uma mão muito grossa, muito cheia de calo. Às vezes a pessoa nem sente, né? Ela tem uma mão tão grossa que se espetar uma agulha, alguma coisa, a pessoa nem sente dor. Porque a pele está muito grossa. Essa palavra endurecido no grego se referia também a esse tipo de pele. Olha que interessante. Ou seja, os olhos... É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, gente, os olhos espirituais das pessoas que estão debaixo da lei, elas são cobertas por uma pele grossa. Interessante o significado das coisas, né? Ou seja, o sentido está endurecido, está petrificada, uma pele petrificada, não permite que as pessoas enxerguem. Então os seus sentidos estão endurecidos, estão cegos. Porque, agora veja bem o motivo disso. Porque até hoje, e Paulo disse até hoje no tempo dele, e eu digo, amado, até hoje 2020. Tá? O Paulo está se referindo aos tempos dele. E eu estou contextualizando e dizendo que também isso é nos nossos tempos, infelizmente. Mas os seus sentidos foram endurecidos porque até hoje, e até 2020 também, o mesmo véu, olha aí, ó, está por se levantar na lição do Velho Testamento. Amado, vamos lá. O que traz o véu? O véu é o quê? É consequência de quê? Da lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ó. Aí muitos dizem assim, Cristiano, não, o que foi abolido não foi o Velho Testamento, o que foi abolido foi o véu. Eu já vi muito esse argumento. Não, o que foi abolido foi o véu. Ora, mas o véu vem em função do Velho Testamento. O véu e o Velho Testamento, nesse texto aqui, são a mesma coisa. Porque um vem em função do outro. Porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento. Ou seja, o Velho Testamento, quando é ensinado e a pessoa aplica, vive por ele, tá? Uma coisa, amado, veja bem, uma coisa é você entrar no Velho Testamento, né, com olhos iluminados, você entrar de maneira didática, para pegar referências históricas, isso é uma coisa. Outra coisa é você aplicar, é viver o Velho Testamento na prática, na sua vida. É disso que o apóstolo está falando aqui. Então, até hoje, o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento. Ou seja, o Velho Testamento é ensinado e vivido, ele traz o véu. E aí ele diz o quê? O qual foi por Cristo abolido. Amado, Cristo aboliu o Velho Testamento. Consequentemente, o véu foi abolido para quem está em Cristo. Para quem vive a mensagem de Cristo. Vocês estão entendendo, amado? Se você está debaixo da mensagem de Cristo, se você caminha em Cristo, que, como eu disse anteriormente, é o único caminho, aí sim, foi abolido para você. Porque Jesus já aboliu. Primeiro ele morreu, ressuscitou, e depois ele veio e destruiu o templo. Acabou a lei, foi abolido. Amados, antes de nós lermos os versículos 15 e 16,
Eu quero ler um versículo muito utilizado aí pelo pessoal da lei para dizer que Jesus não aboliu a lei. É interessante. Vamos ler aqui, ó, Mateus, capítulo 5, verso 17, Nova Versão Internacional. Veja só. Não pense em Jesus ainda nos dias de sua carne, antes de morrer, né? Obviamente. Ele disse aqui, ó, não pensem que vinha abolir a lei aos profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Tremendo, né? Aí eles pegam esse versículo aqui, obviamente fora de qualquer contexto, né? E dizem assim, tá vendo? Jesus não veio abolir. Então, aí como é que Paulo disse que ele aboliu? Ele não aboliu. É assim que eles argumentam, né? Só que, amado, vamos raciocinar nesse versículo de Mateus 5,17. Jesus disse, eu não vim abolir a lei ou os profetas. Mas, irmão Cristiano, Paulo disse que ele aboliu. Amado, entenda uma coisa. Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir a lei. Então ele não podia abolir a lei, ou seja, abolir no sentido de deixar de cumpri-la. Esse é o sentido que Jesus fala em Mateus 5,17. Quando ele disse assim, eu não vim abolir, o que ele estava dizendo? Eu não vim para deixar de cumpri-la. Jesus veio para cumprir a lei, amado, em nosso lugar. Mais um estudo, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube aí. Jesus de Nazaré e o cumprimento da lei. Esse estudo nosso está no YouTube, é muito bacana. Se você quiser pesquisar antes, né? Porque a nossa gravação, se tudo correr bem no YouTube, ela vai sair na terça-feira, né? Se Deus quiser. Tá? Então, quem está pela gravação, embaixo do vídeo você encontra o estudo. Mas se você que está ao vivo agora domingo, você quiser pesquisar antes, é só pesquisar Jesus de Nazaré e o cumprimento da lei. Ele veio para cumprir a lei. Então, quando ele disse assim, eu não vim abolir a lei, ele está dizendo o seguinte, eu não vim para deixar de cumpri-la. Então, o abolir nesse sentido é não deixar de cumprir. Ele veio para cumprir, ele tinha que cumprir, senão a graça não poderia ser estabelecida. Agora, quando Paulo disse lá que ele aboliu o Velho Testamento, consequentemente o véu, né, o qual foi por Cristo abolido, já é em outro sentido. Em que sentido? É no sentido de que ele já foi cumprido. Se ele já foi cumprido, logo ele está abolido. As palavras, amados, vejam bem, elas não têm um significado só. A palavra abolir não significa um sentido só. Abolir pode significar o seguinte, você não praticar algo, né? Então, ó, o país estabeleceu uma lei. Ah, eu não cumpro essa lei, eu vou abolir. Esse é o sentido. Ou então tem um outro sentido, que já está cumprido, então não precisa mais se cumprir. Então, por exemplo, olha, há uma lei aqui, mas essa lei é transitória. A partir do mês tal, do ano tal, essa lei deixa de estar em vigor. Então ela foi abolida. Entendeu o sentido? Então, Jesus disse, eu não vim abolir a lei, por que ele disse isso? Eu não vim deixar de cumpri-la. Mas, a partir do momento que ele cumpriu, aí entra o outro sentido da palavra abolir. Ou seja, ela já foi cumprida, logo ela não precisa mais ser cumprida. Então, para nós, a lei está abolida. Para Jesus, ela não esteve. Jesus de Nazaré. Tá? Para Jesus de Nazaré, a lei não esteve abolida, ele teve que cumpri-la. Mas a partir do momento que ele a cumpriu, para nós agora ela está abolida. Pegou, né? Vamos ler então agora, continuar. 15 e 16, vamos lá. E até hoje, quando é lido Moisés, olha aí, tá vendo? O véu está posto sobre o coração deles. Olha a metáfora que Paulo usa. O mesmo véu que Moisés colocou na sua túnica, na sua cabeça, aquela túnica que cobria seus olhos e sua cabeça, essa túnica agora, metaforicamente, está na mente do povo. Porque coração é a mente, né? Ou seja, a túnica está na mente, assim como esteve na cabeça de Moisés, agora está na cabeça do povo que está debaixo da lei. Então, até hoje, na época de Paulo, e eu digo até hoje, 2020, ou enquanto for pregada a lei, 2021, 2022, não importa, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre a mente deles. Mas, 16, né? Quando se converterem ao Senhor, quando se voltarem para o Senhor, né?
Converter-se significa isso, né? Se voltar-se para, né? Então, quando eles se voltarem para o Senhor, quando eles deixarem Moisés, aí o véu vai ser retirado. Amado, eu louvo a Deus que o véu foi retirado de nossos corações. Porque eu, Cristiano França, estive com véu no meu coração durante 20 anos. Se contar desde criança, né? Desde criancinha de colo, eu fui criado no meio do sistema, amado. Fui batizado católico, pequenininho, no colo lá dos meus pais, com os padrinhos, com isso, com aquilo. Aí depois minha mãe foi para a igreja pentecostal, seguiu o caminho pentecostal e batista, e passei pela adventista um pequeno tempo, período de tempo. Ou seja, eu passei no sistema por 20 anos com véu. Mas graças a Deus, amado, o Senhor me converteu para Ele. O Senhor me fez virar para Ele, me atraiu para Ele. E retirou o véu da minha vida, assim como retirou da sua, graças a Deus, você que está em graça. E é interessante, né? A palavra revelar significa isso, né? Eu tenho uma revelação. É o que? Revelar é retirar o véu. Então, o que aconteceu conosco foi isso. Foi revelação. O apóstolo Paulo disse: eu recebi o evangelho de Cristo ressuscitado. Eu recebi não de homem algum, mas por revelação. Ou seja, Jesus retirou o véu dos olhos de Paulo. E Paulo, consequentemente, através de seu trabalho, fez com que o véu saísse de nossos olhos. Percebem isso? Então, diferente da lei que cegava, né? Ou seja, as pessoas não conseguiam olhar para os olhos, para a face de Moisés, né? A pessoa ficava cega. Há duas cegueiras aí, né? É a cegueira da luz transitória da lei e a cegueira do véu. Tremendo, né? Só que diferente de Moisés, nós não temos véu. E diferente de Moisés, a luz da graça não ofusca os nossos olhos. Ao contrário, a luz ilumina os nossos olhos. Por isso que nós não somos como Moisés. Somos diferentes de Moisés. Mais uma vez, na metáfora, a luz de Moisés cegava, né? Ninguém conseguia olhar. E além disso, tinha o véu. De qualquer maneira, as pessoas estavam cegas. Ou pela força da luz, ou pelo véu colocado. Só que a iluminação da graça, ela não ofusca, ela ilumina. Efésios 1:18. Vejam só. Tendo iluminados, não é cegados, é iluminados, os olhos do vosso entendimento. Isso é pela graça, amado. Tá? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, conhecer a graça. Tendo o quê? Iluminados os olhos do nosso entendimento. Amado, uma das mensagens que nós mais recebemos são das pessoas questionando como elas não conseguiam ver a graça antes. O que eu mais recebo. Assim, claro que nós recebemos, né? Isso é uma força de expressão, né? Nós recebemos muitas dúvidas bíblicas, muitas mensagens assim, mas uma boa parte dessas mensagens que nós recebemos, de e-mails e tudo mais, são as pessoas comentando isso. Irmão, como é que eu não enxergava a graça antes? Amado, eu também não, amado. Eu andei, como eu falei, muitos anos. Eu fui professor de escola bíblica. Fui professor premiado. Recebi troféu, recebi medalha. Sabe? Porque o sistema gosta disso, né? Bater nas costas, né? Negócio de homenagem, tudo isso é para a carne que gosta disso, né? E eu fui um professor homenageado, e tal, não sei o quê. Eu não conhecia nada, amado. Eu ficava lá dando lição na escola dominical, não sabia de nada, não tinha noção nenhuma. Assim como muitos hoje aí, no sistema, são doutores em teologia, tem PhD, ThD, e pós-doutorado, e não sei o quê. Não sabem de nada. Eles só estão enganando e sendo enganados. Assim como eu. Eu também, quando pregava na lei, eu estava enganando porque também já tinha sido enganado. Eu estava ali como um impostor. Eu fui um impostor enquanto preguei na lei. Porque a mensagem do legalismo é uma mensagem falsa. Percebe? Então, mesmo sem saber, mesmo sem ter noção, né? Mesmo que não fosse de maneira deliberada, eu era um impostor. Estava enganando e sendo enganado. 2 Timóteo 3,
11 até o 13. Nova Versão Internacional. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, Paulo falando, né? Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Olha que palavra, irmão. Olha que palavra, minha irmã. Amado, eu posso dizer que em parte eu passei isso aqui. A minha esposa, por estar junto comigo nessa batalha, passou também. Quantas perseguições. É evidente que muito, infinitamente, menos do que Paulo passou, obviamente. Mas nós experimentamos um pouco disso aí. E muitos de vocês também. Certamente, vocês que estão em graça hoje também passam por perseguições. Em maior ou menor grau. Todos nós que estamos na graça e defendemos essa palavra, sofremos perseguições. Quanta perseguição suportei, mas de todos o Senhor me livrou. Eu digo a mesma coisa. Quantas perseguições já sofri, mas de todos o Senhor me livrou também, graças a Deus. Versículos 12 e 13. De fato, olha só, olha o que Paulo vai dizer, amado. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo, ou seja, viver em Cristo é viver na graça. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: de fato, todos os que desejam viver 100% na graça serão perseguidos. Amado, é impossível não ser. Você que prega a palavra da graça, que vive a graça, ainda que você não pregue, só de você viver a graça, você é perseguido pelo sistema mundano. As pessoas dizem que você é herege, que você está desviado, que você está em pecado, que você vai para o suposto inferno e que Jesus vai voltar, você vai ficar, porque você não vai na igreja dela, porque você não frequenta a denominação dela. E te atacam e te xingam. Ih, já sofri muito isso. Estou até acostumado já. Porque todos que querem viver 100% em Cristo, na graça, são perseguidos. 13. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É assim que o mundo está aí hoje. O sistema mundano religioso é assim, um enganando o outro. Vai passando de geração em geração. Eles vão enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. Graças a Deus, louvado seja o eterno Pai, que Ele nos livrou desse ciclo maligno e maldito. Um ciclo de engano sobre engano. O Evangelho da Graça nos livrou disso. Louvado seja Deus. Por quê? Porque não tem mais véu em nossos olhos. Acabou. Os nossos olhos são iluminados. Eles não estão cegos. Louvado seja Deus. O feitiço... Amado, olha só que interessante. O engano da lei, da religiosidade, o Paulo chama de feitiço. Amado, porque de certa forma é um feitiço. Porque a pessoa fica tão enredada naquelas mentiras, e as pessoas ouvem tanto, durante tanto tempo, que a mente delas fica embotada, fica cega de uma maneira, que é como se a pessoa estivesse enfeitiçada. Só Deus, amado, pode abrir o entendimento. É por isso que eu digo, amado, você quer que a palavra chegue em alguém, da sua família, um amigo, tem que orar, amado. O apóstolo ensinou a orar por aqueles que você quer que recebam a palavra. Para que Deus, segundo a vontade dele, não é a nossa vontade, é de Deus, segundo a vontade dele, ele abra o entendimento. Porque só Deus, porque a pessoa está enfeitiçada. A pessoa que está no meio de lei, não, porque eu tenho que cumprir os 10 mandamentos, porque a graça é só uma extensão da lei, a graça é só um complemento, porque tem que guardar o sábado, porque tem que comer Páscoa judaica, e tem que isso e aquilo, e tem que fazer jejum, e faz campanha, e passa o óleo na cabeça, e fica horas de joelho no pó. Tudo isso é um feitiço. Gálatas 3:1, Nova Versão Internacional. Ó Gálatas insensatos. Olha como Paulo está chamando os Gálatas, hein? Que puxão de orelha, hein, amado? Por quê? Porque os Gálatas estavam voltando para a lei. Paulo ensinou a graça. Paulo disse, vocês foram criados na graça,
mas estão se voltando para o outro evangelho, o qual não é outro, né? Paulo diz. Vocês são insensatos, Gálatas. Aí ele pergunta, olha só a pergunta do Paulo. Quem os enfeitiçou? Meu amado. Pegou aí? Algumas versões em português aparecem assim, quem os fascinou? Mas no grego, a palavra no grego aqui não é fascinar, ela é literalmente enfeitiçar. Então essa versão aqui está mais correta à luz do grego. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Quem enfeitiçou o entendimento de vocês com esse legalismo aí? Aí Paulo pergunta, mais uma vez de maneira retórica, não foi diante dos seus olhos, Gálatas, que Jesus Cristo foi exposto como judeu? Foi isso? Foi exposto como um hebreu cumpridor da lei? Não foi diante dos seus olhos que eu expus Jesus para vocês imitarem Jesus na carne? É isso que Paulo falou aí? Não. O que ele perguntou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Tremendo, hein? O que Paulo está dizendo? Ô Gálatas, eu ensinei para vocês Jesus crucificado. Ou seja, os resultados da cruz. Eu não ensinei Jesus de Nazaré para vocês. Eu não ensinei Jesus debaixo da lei. Eu não disse que vocês têm que imitar Jesus na carne. Não foi isso que eu ensinei para vocês. Eu expus a vocês Jesus Cristo crucificado. Da cruz em diante. Pegou, né? Os Gálatas receberam o entendimento de Jesus ressuscitado, de Cristo crucificado, ou seja, Jesus da cruz em diante, os resultados da cruz. Os Gálatas receberam isso de Paulo, mas os Gálatas estavam regredindo, estavam dando ouvidos para os judaizantes. Aí Paulo perguntou, quem os enfeitiçou, Gálatas? Meus amados, o povo aí do sistema religioso, eles estão enfeitiçados. Enfeitiçados pelo véu de Moisés. Pelo ministério da morte. Pelo ministério da condenação. Que foi gravado com letras em pedras. O povo aí fora está enfeitiçado com isso aí. Por isso, mais uma vez, eu louvo a Deus, porque Ele nos tirou desse lamaçal. E a nossa luta aqui em graça, de levar essa palavra, é para tentarmos tirar o máximo possível de pessoas, de eleitos de Deus, desse lamaçal maldito, desse feitiço terrível, que são as obras da lei. Nós não somos como Moisés. A glória da graça não é transitória, como veio com Moisés. A glória da lei. Não, a glória da graça é eterna. E nós não somos como Moisés. Nós somos diferentes de Moisés, porque nós não temos véu em nossa cabeça. Os nossos olhos estão iluminados por Jesus Cristo, pela revelação da graça. E eu encerro com João, um livro histórico, um clássico esse versículo, né? Capítulo 1, verso 17, Nova Versão Internacional. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés recebeu lá a tábua de pedra com os mandamentos, tá? E Moisés veio daquele monte com o rosto brilhando, mas era um brilho transitório que já estava se desvanecendo. Então a lei foi dada por ele, só que nós não somos como Moisés, nós somos como Jesus. Pegou aí? Pegou, né? Você está tendo na sua vida a forma de Jesus. Jesus está sendo formado em você. Então você não é como Moisés, você é como Jesus. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Graças a Deus nós não somos como Moisés. Nós somos como Jesus. Nossos olhos estão iluminados pela palavra de Jesus. Não há véu em nossa cabeça. Já tivemos a revelação. Revelação é retirar o véu. Já foi retirado. Nós já fomos convertidos ao Senhor. Né? Paulo disse, aqueles que se convertem ao Senhor, o véu lhes é retirado. O véu já foi retirado da sua vida, porque você já foi convertido, você não está mais em Moisés. Mas muitos estão. E é por isso que nós seguimos aqui firmemente a nossa luta,
para que o povo de Deus conheça a palavra da graça e se liberte de uma vez por todas, para que elas deixem de ser como Moisés e sejam como Jesus.